Você tem sede de quê? Já parou para pensar que a vida inteira nós passamos ansiando por coisas e que muitas vezes nós não temos noção daquilo que nós temos desejado com todas as nossas forças? Você já parou para pensar qual tem sido o anseio do seu coração hoje nessa noite? Eu gostaria de pensar com os irmãos 3 versículos da palavra do Senhor no Salmo 42, os 3 primeiros versículos, 1, 2 e 3, Salmo de número 42, versículos 1, 2 e 3. E esses versículos, eles nos ensinam algumas coisas para que nós possamos buscar a Deus da melhor forma possível. Amém? Todos encontraram? Se você pudesse colocar de pé em respeito à palavra do Senhor, faça isso em nome de Jesus. Se você não puder, não tem problema, pode ficar sentado mesmo. Vamos ler? Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nesta hora, Pai, agradecer ao Senhor pela Tua palavra que foi lida. Nós agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir, Deus, e de ler a palavra do Senhor. Meu Deus, agora nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai, porque ainda que o homem possa estudar nas melhores escolas, Deus, falar as palavras mais belas, dos melhores dicionários, Deus, se o Espírito Santo do Senhor não ministrar aos nossos corações a Tua palavra, nós não iremos conseguir entendê-la. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, para que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações hoje, nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Esse salmo é um salmo bem didático, ele nos ensina algumas coisas. E quando eu me deparei lendo esse salmo, eu vi que o brasileiro estava buscando ansiar alguma coisa na sua vida que talvez nem ele mesmo sabe. Nós estamos vivendo um tempo de escassez de água no nosso país. Nós estamos vivendo um tempo que a água está faltando. Os governos em vários estados já têm pregado o racionamento de água. Mas eu parei para analisar que a sede e a escassez que o homem tem, que o brasileiro tem atualmente, não é apenas de água, da água física, mas é uma escassez espiritual, é uma fome de Deus. Após o Réveillon, o brasileiro entrou numa contagem regressiva para este feriado que nós temos vivido hoje. O brasileiro entrou nessa contagem regressiva, dia após dia, vivendo em prol desses 5 dias, ou desses 4 dias. Se programou, juntou o seu dinheiro, gastou o que não pôde, fez a sua viagem, para buscar saciar um desejo, que certamente não pode ser saciado apenas com esses 5 dias. O curioso é que o homem, ele não entende isso. O homem tem uma sede que é muito maior do que ele pensa. Nós temos uma sede que é muito maior do que nós imaginamos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesta noite. Porque a sede de Deus nos impulsionou, mesmo com o feriado, mesmo com a cidade vazia, mesmo com um certo perigo, a sairmos de nossas casas para virmos louvar a Deus, para virmos buscar a Deus. O versículo 1, ele diz o seguinte, o salmista ele diz, olha, como uma corça ou como um cervo, ele anseia pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A corça é um mamífero que ela precisava de água não só para saciar sua sede, mas ela precisava de encontrar essas correntes de águas
para fugir dos seus predadores, dos chacais, dos cães, dos lobos do deserto. Então ela corria, ela ansiava por encontrar correntes de águas, primeiro, para saciar a sua sede, e segundo, porque ela tinha certeza que ali, naquela fonte de água, ela teria segurança. O homem ainda não entendeu que existe uma fonte que jorra água para a vida eterna, e que quando nós corremos para essa fonte, além de saciarmos a nossa sede espiritual, nós temos segurança, porque essa fonte é o próprio Jesus, porque é o próprio Jesus que jorra a água para a vida eterna. Em João capítulo 4, Jesus conversa com uma mulher samaritana à beira de um poço, e quando ela pede água para ele, quando ela começa a conversar, a dialogar com Jesus, e nesse momento que ela pede água para ele, ele diz para ela: mulher, se tu soubesses quem sou eu, me pediria não desta água, para saciar a sua sede física, mas me pediria água, que jorra para a vida eterna. O ser humano ainda não entendeu que mesmo vivendo um racionamento de água física, existe uma fonte que é inesgotável de água que jorra para a vida eterna, que é Jesus. E nós temos acesso a essa fonte, é essa fonte que é inesgotável. E todos os dias nós temos anseio, todos os dias nós temos inúmeros anseios, nós temos preocupações, nós temos sede de alguma coisa. Mas nós devemos, como uma corça que anseia pelas águas, como esse salmista diz: a minha alma suspira. Quando eu namorava, uns anos atrás, eu suspirava pela minha namorada. Quando eu fiquei noivo, eu passei a suspirar pela minha noiva. E hoje, casado, eu suspiro pela minha esposa. E o suspiro é diferente de uma respiração comum. Porque o suspiro é como se você chamasse a pessoa pela sua própria respiração, pelo seu próprio impulso. A nossa alma precisa suspirar pela presença de Deus. A sua alma e a minha alma precisa suspirar, precisa ansiar pela presença do Deus vivo. As pessoas acham que vão saciar a sua vontade nos bailes de carnavais, nos blocos de rua. Porém, quando isso tudo acabar, o nome quarta-feira de cinzas não é à toa. Porque tudo volta, os problemas voltam, as dívidas aumentam. E a sede não foi saciada, porque foram prazeres momentâneos. Porém, Jesus ele deixa claro que ele jorra uma água que não é para saciar uma sede momentânea. Jesus, ele é a fonte que jorra água para a vida eterna. E ele vem para te dar água para a eternidade. Versículo 2 diz o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós passamos muito tempo do nosso dia com muitos anseios. Nós temos os nossos trabalhos, e isso ocupa as nossas mentes. Nós temos as nossas faculdades, as nossas famílias, e às vezes nós temos alguns problemas e nós ansiamos para resolver logo esses problemas. Porém, esse versículo 2, ele vem para nos mostrar que a nossa alma, na verdade, precisa ter sede do Deus vivo. O ser humano tem sede, mas ele procura saciar a sua sede com bens materiais, ele procura saciar a sua sede com coisas que vai ser passageiras. O ser humano procura saciar a sua sede a curto prazo, no agora. Só que nós precisamos ter sede do Deus vivo. A nossa alma precisa ter sede do Deus vivo. E o salmista faz uma pergunta de anseio. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus todos os dias, ansiando para estarmos na presença desse Deus vivo. O curioso é que muitas pessoas vivem como se este Deus vivo não fosse acessível à sua presença, como se nós não pudéssemos chegarmos à sua presença de forma fácil e simples. Nós devemos orar
para que esse anseio de Deus venha a ser maior em nossas vidas do que qualquer outro tipo de anseio. Nós devemos orar e clamar ao Espírito Santo para que essa sede de Deus possa ser de fato uma sede maior do que qualquer outro tipo de anseio, do que qualquer outro tipo de sede, do que qualquer outro tipo de preocupação. E quando você tem anseio por Deus e se achega à presença de Deus, seja qual for o seu problema, seja qual forem os seus problemas, quando você chega na sua casa, no final do dia, cansado do seu trabalho, da sua labuta, você faz os seus afazeres e quando você reclina a sua cabeça e você deita, você descansa, porque você consegue ser saciado pela presença do Deus vivo. Você tem sede de quê? Qual é o seu anseio? O que te trouxe aqui nesta noite? O que fez você sair de casa hoje? O que fez você ligar o seu computador agora, neste exato momento? Para buscar exatamente o quê? A todo momento nós buscamos inúmeras coisas. A vida do homem é uma vida de busca incessante. Quando você conquista uma coisa, você já pensa em conquistar uma outra. Mas qual tem sido o seu maior anseio? E o versículo 3, só a parte A, o salmista diz: as minhas lágrimas me servem de mantimento ou de alimento de dia e de noite. Talvez eu possa imaginar uma cena de um homem chorando, buscando a presença de Deus, chorando dia e noite, pranteando, buscando, de forma que as suas lágrimas pudessem lhe servir como alimento. Será que ele chorava muito ou pouco? Será que ele ansiava muito ou pouco? Como você tem buscado a Deus? Como você tem buscado saciar a sua sede de Deus? Será que de fato você tem se preocupado mais com a sede espiritual? Ou com a sede de água mesmo, com a escassez de água que esse país tem vivido? De uma coisa eu tenho certeza. Eu não posso afirmar que essa escassez de água vai acabar no país. Eu não posso afirmar que daqui a alguns dias irá chover muito e os açudes, os rios, as margens irão subir. Mas eu posso afirmar que existe uma fonte, e mesmo que você não veja caindo água do céu, existe uma fonte que ainda jorra água, desde a eternidade. Existe uma fonte que jorra água sem parar e você tem livre acesso a esta fonte. Existe uma fonte que sai água a todo momento, a todo instante, você pode buscar por essa fonte. Nós buscamos o alimento físico, nós buscamos a água, mas precisamos buscar a Deus, precisamos buscar essa fonte. E aí o próprio Jesus, no seu primeiro sermão, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 6, ele diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, quando nós temos sede de justiça, que é Jesus, a justiça é Deus. Quando nós temos sede de Deus, sede de justiça, fome de Deus, buscamos. O próprio Jesus diz: olha, felizes são aqueles que têm sede de Deus, que têm fome de Deus, porque eles serão saciados, porque eles serão fartos. A água que jorra do trono de Deus é uma água em abundância, é uma água em fartura. E é uma pergunta que eu faço para vocês nessa noite. Qual tem sido a sua sede? Quais são os seus anseios? O texto diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O que impulsionou você a sair da sua casa hoje e vir adorar esse Deus vivo? O que te impulsiona a seguir a Jesus? Mas eu digo uma coisa, meus irmãos: se nós não vigiarmos, se nós não consagrarmos as nossas vidas,
se nós não buscarmos a Deus de uma forma integral, se nós não buscarmos a Deus todos os dias, se nós não nos colocarmos na presença do Senhor todos os dias, nós não iremos saciar esta sede. O homem já nasce com uma sede, que só pode ser preenchida com a água de Deus. Não pode ser preenchida com nenhum presente que alguém pode te dar. Não pode ser preenchida com nenhum feriado de 5 dias ou de uma semana. Não pode ser preenchida com nenhuma viagem. A sede que o ser humano nasce, a fome que o ser humano nasce, só pode ser preenchida pelo próprio Deus. E nós precisamos buscar esse Deus vivo todos os dias. Nós precisamos consagrar as nossas vidas a Deus todos os dias. A vida cristã é uma vida de abnegação diária. A vida cristã é uma vida de consagração diária. Porque nós temos sede todos os dias, porque nós temos anseios todos os dias. Mas nós precisamos correr para os braços de Jesus. Nós precisamos correr para a presença de Deus. Todos os dias, ao acordarmos, nós devemos tomar a decisão: Senhor, eu quero correr para os teus braços como a corça anseia pelas águas. Você tem sede de quê? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero convidar você a pensar exclusivamente na sua vida. A vida que você tem levado até hoje. Eu quero dizer para você que você veio esta noite justamente para saciar a sua sede. Talvez você saiu de casa sem saber que sede era essa. Mas hoje você entendeu que a sede que você tem é uma sede de Deus. E o desafio que eu quero fazer para você nesta noite, seja você cristão ou não, é um desafio de consagração a Deus. Eu quero desafiar você a consagrar a sua vida de forma que você tome a seguinte atitude a partir de agora na sua vida: olha, de hoje em diante, eu vou correr todos os dias para os braços de Jesus, porque Ele é a fonte que jorra água para a vida eterna. E eu convido você a consagrar a sua vida hoje, nessa noite. E se você quer consagrar a sua vida, eu peço que você se coloque de pé, que nós queremos orar pela sua vida. Se você entendeu que você precisa consagrar a sua vida para se saciar na água que esta fonte jorra, se coloque de pé, que eu quero orar pela sua vida. E eu tenho certeza que hoje você vai ser farto, porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não há nada melhor do que consagrarmos as nossas vidas a Deus e entendermos que nós precisamos buscar este Deus vivo a todo instante nas nossas vidas. E quando você faz isso, o próprio Deus, Ele sacia a sua fome e a sua sede. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, porque o Senhor jamais desampara os teus filhos. O Senhor jamais desampara, Deus, os teus servos. Deus, a tua palavra diz no Salmo 51 que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Por isso, Deus, em nome de Jesus, receba, Deus, as vidas dos meus irmãos que se colocaram de pé, Deus, aqui consagrando-se ao Senhor, entendendo que tem sede, e não é uma sede física, mas é uma sede espiritual, que tem sede do Senhor. Deus, em nome de Jesus, sacia, Deus, a nossa sede, e de forma que nós possamos buscar cada vez mais, Deus, a presença do Senhor, que nós possamos cada vez mais buscar, Deus, nos consagrar, Deus, diante do Senhor, para que a nossa vida diária, Deus,
possa ser na Tua presença, até o último dia, Pai, de nossas vidas, até o dia que o Senhor irá voltar, e o Jesus irá voltar, para buscar aqueles que tiveram sede do Senhor, e se saciaram nesta fonte que jorra água para a vida eterna. Obrigado, Senhor. É assim que nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor.